Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso Clube do Martelo e hoje nós vamos falar de evangelismo. Muitas pessoas acham que o evangelismo é só entregar um folhetinho na mão de alguém. Muitas pessoas acreditam que passar na rua e falar Jesus te ama é um evangelismo, mas na verdade isso está equivocado. O evangelismo é um chamado para todo o cristão. Não existe também, como que diz o cargo eclesiástico de evangelista. Não, todos somos evangelistas. Jesus disse para todos irem a todo mundo e pregar o evangelho. Isso é uma obrigação. Então hoje eu vou te explicar o que é evangelismo, para que ele serve, como funciona, como deve ser feito, para que você tenha esse braço estruturado aí na sua fé. Você já aprendeu o seu propósito, quem você é, já aprendeu a função da igreja e agora vamos aprender essa ferramenta obrigatória do cristianismo, que é o evangelismo. Jesus, ele nos obriga a evangelizar, tá certo? Então vamos lá, deixa eu ajeitar a luz aqui, eu percebi que a luz estava meio fora de lugar. Como cristãos, nós sabemos que o segundo mandamento mais importante de Jesus Cristo foi: ame ao próximo como a ti mesmo. E se amarmos de verdade o nosso próximo, como poderíamos deixar que este próximo vá para a vida eterna sem o único que pode salvá-lo de uma condenação terrível, que é Jesus Cristo, né? E essa condenação terrível seria o inferno. Que amor é esse que deixa todo mundo ir para o inferno sem avisar eles? Isso não existe. Isso é no mínimo loucura, tá? Dizer que eu obedeço a Jesus e não avisar o máximo de pessoas possível que se elas morrerem sem ele estarão condenadas pelo pecado que há em nós é loucura. Eu não amo a Cristo. Se eu não faço isso, eu não amo a Cristo. Isso sem falar o famoso versículo, de Marcos 16,15, que Jesus diz: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a toda a criatura, a todas as pessoas. Não é para selecionar. Vão só pelo Brasil e preguem o evangelho só para quem é pobre. Não, vão por toda a América e preguem o evangelho só para quem é rico. Ou não, vão pelo mundo e preguem o evangelho só para quem é de direita, só para quem é de esquerda, só para quem é negro, só para quem é branco. Não. Ide por todo mundo e pregue o evangelho a todos, sem exceção, pobre, rico, esquerda, direita. Se concorda com você ou não concorda, pregue o evangelho. E o que é pregar o evangelho? É ser chato? Ficar lá na praça gritando que Jesus vai voltar? Necessariamente não. Hoje em dia muitos fazem isso com muita arrogância. Jesus não era arrogante. Jesus debatia com educação e pregava as pessoas sim em praças gritando, mas com argumentações. Argumentações, milagres. Jesus era Deus, enfim. Não é só eu ficar condenando o pecado de todo mundo e não explicar o evangelho para ninguém. Eu acredito que o coração do evangelismo é o discipulado, que é o que nós fazemos aqui no clube, tá? Se você participa do clube, você sabe disso. A gente ensina detalhadamente o evangelho de forma prática, de uma forma social. Eu não prego, Jesus morreu na cruz pelo seu pecado e pronto, e você se vira com essa informação. Não, eu vou te explicar qual que é o seu pecado, de onde ele vem, como você lida com isso no dia a dia, como você valoriza o sacrifício de Jesus. É nisso que eu acredito, no discipulado, na preparação de herdeiros, de herança. Na nossa aula sobre herança e legado, nós falamos disso. Então, o que você precisa entender? Pregar o evangelho é muito mais do que só falar. Você vai precisar ter atitude, viver isso, ter o comportamento. Entende? Então, evangelismo, pregar a toda criatura, é com a nossa posição de vida, social, caráter, personalidade, tudo que nos rodeia deve evangelizar as pessoas. As pessoas devem olhar para nós e ver Cristo, tá? E o que é o evangelho? Eu já falei isso, mas eu reforço sempre para que você não esqueça. Evangelho significa boa notícia, boa mensagem ou boas novas, Que nada mais é do que a notícia de que Deus, o nosso Criador, veio à Terra para criar um caminho para nós vencermos o mal que tem dentro de nós. Deus abriu uma porta para a salvação por meio da sua própria morte e ressurreição. Isso é evangelho. Antes de Jesus Cristo era quase impossível ser salvo. Encontrar Deus era difícil. Só o povo de Israel e raras exceções fora de Israel. Em Jesus agora
todos podem encontrar Deus. Jesus é a nova conexão com Deus. Esse é um dos motivos de eu não ser católico. Os católicos colocam o Papa nesse lugar de Jesus, como se o Papa representasse Deus na Terra. E não, o Papa não representa. Quem representa é Jesus Cristo de Nazaré, o Galileu lá da Galileia, que cresceu lá pelas bandas de Cafarnaum, perto da Palestina. Esse Jesus aí é Deus. Ele morreu, ressuscitou, está vivo, e esse Jesus aí é a nossa conexão com Deus. Tá certo? Isso é evangelho, anunciar isso a todas as criaturas. Evangelizar não é tirar brinco de ninguém, tirar piercing de ninguém, falar que tatuagem é do demônio, colocar todo mundo na mesma roupa, terno, gravata, ou senão camisa branca e todo mundo igual. Isso não é evangelizar. Tá? Isso não é fazer discípulo. Fazer discípulo é explicar o evangelho para que Jesus toque o coração das pessoas. Elas se batizem nas águas, elas se transformem de dentro para fora. O evangelho não é algo aparente. É algo no comportamento. As pessoas vão ver nas nossas ações, no dia a dia, não na nossa roupa. Isso é evangelho. Tá certo? Agora, nós temos a oportunidade de entendermos quem nós somos, para onde nós vamos depois da morte, para que fomos criados, como evitar os caminhos que levam à destruição e muitas outras coisas através de Jesus. Deus abriu os nossos olhos e nos ensinou tudo o que nós precisamos saber pessoalmente. Ele andou por aqui, como um de nós, e nos ensinou pessoalmente. Entende? O próprio Criador fez isso. Essa é a boa notícia. E agora nós devemos levar essa informação para todo mundo, a fim de que mais e mais pessoas se libertem do pecado e da maldade. Ah, mas eu não sou pecador. Alguns vão dizer, né? Ah, mas eu não tenho maldade. Você tem, sim. Ninguém é perfeito. E você precisa se redimir dessa maldade. Como me redimo dessa maldade? Seguindo a Jesus Cristo, amando Ele, guardando os mandamentos, tendo um relacionamento com Ele. Não é fingindo. Não é fingindo na frente da igreja, fazendo oração com a mão pro alto, louvando quando os outros estão olhando. Não, é no seu secreto mesmo. Fechando a porta do seu quarto e clamando a Deus. Tendo atitudes que agradam ao Senhor. Fugindo da aparência do mal, das coisas que corrompem a alma e os olhos. É assim que se serve a Jesus. É assim que se redime dos pecados. Você nunca vai conseguir parar de pecar, mas você sempre vai estar pedindo perdão. E é isso que vai salvar a sua alma, o arrependimento. Isso vai te levar de volta ao seu Criador. Isso é o Evangelho. É isso que a gente deve ensinar a todos. E para cumprir essa missão de ensinar a todos o Evangelho e levar ao mundo todo essa mensagem, você precisa se preparar, tá? Você precisa estudar o máximo possível sobre quem é Jesus, o que ele quer da humanidade, como que você vai explicar a vontade dele para as outras pessoas, de outras culturas, pessoas diferentes. E para isso é necessário uma certa dedicação e interesse na leitura bíblica. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Absolutamente tudo que a humanidade precisa saber está escrito na Bíblia. Porém, a Bíblia é um livro antigo e precisa ser interpretada por meio do Espírito Santo que se move em nós, que é Deus em nós, né? Então você precisa ter uma vida de oração ativa para conseguir ter uma compreensão da Bíblia e uma vida de leitura da Bíblia também para você ter o que compreender, né? Então não adianta querer partir para o evangelismo, ganhar um monte de almas sem ter conhecimento sobre as Escrituras. O que acontece muito? Por que existe tantas denominações no Brasil? Vira e volta na minha live, aparece uma galera aí e fala: ah, mas se os Deus de vocês é um só, por que tem mais de 80 mil igrejas protestantes? Simples, porque as pessoas não leem a Bíblia. Se todo mundo lesse e interpretasse a Bíblia, tinha no máximo umas 20 aí. Estourando, vou chutar alto, 50. No máximo. Por quê? Porque a Bíblia ela abre margem para interpretação diferente em alguns pontos. Abre. Isso é óbvio. Mas as pessoas costumam fazer o quê? Pegar experiências pessoais e transformar em doutrina. Então vamos supor, eu venho de uma vida onde a moda é muito importante para mim. Uma suposição, ok? Então eu gosto muito da moda, eu gosto muito de me vestir para chamar a atenção. E aí, quando eu me converto, Deus pede para mim: olha, abre mão da moda. Eu quero que você use terno e gravata. Ou eu quero que você use só camiseta preta e branca. Por quê? Porque isso te faz pecar, Daniel. Então,
Eu preciso que você abra a mão disso, porque é a sua vaidade, é o seu pecado. Aí eu ouço o Espírito Santo me falando isso durante a minha oração, choro, tenho um momento com Deus ali, e aí eu vou para a minha igreja e transformo isso em doutrina. Eu abro minha igreja e falo, todo mundo que não tiver de terno e gravata, ou camisa branca ou camisa preta, é do demônio, porque Deus me falou. Mas Deus falou para mim. Entendeu? Não falou para todos. Não está na Bíblia. O que está na Bíblia aqui é para todos. Se não falou para todos na Bíblia, ele falou para mim. Ele é um pedido para mim, entre eu e Deus. Eu não posso transformar isso em doutrina. Mas o que acontece? As pessoas não leem a Bíblia e não têm esse discernimento. E aí elas querem transformar experiências pessoais em doutrina. É por isso que existe tanta igreja evangélica. Deus pede para ele não usar brinco, aí ele abre uma igreja onde brinco é do diabo. Aí pede para o outro não fazer tatuagem, ele abre uma igreja onde a tatuagem é do diabo. Aí para o outro ele pede para subir um monte todos os dias, aí abre uma igreja onde quem não sobe para o monte não é de Jesus. Tá entendendo o que eu tô falando? Aí o outro abre uma igreja onde a mulher não pode usar calça, porque... E assim vai. Coisas que eram para ser particulares, peculiaridades nossas com Deus, entre nós e Deus, se transformaram em doutrinas, e isso tem separado as pessoas, separado o evangelho. O argumento de quem não gosta de Jesus Cristo é qual? A religião separa, e é verdade. Só que em Tiago 1,27 diz que a religião pura e imaculada é cuidar do órfão e da viúva. Você já viu alguém se separar porque estava cuidando de gente pobre? De gente que não tem pai, não tem marido? Ninguém briga, né? Para lavar o chão da igreja. Ninguém briga para dar a cesta básica para mendigo. Ninguém briga por causa disso. Por que briga? Briga por causa da roupa, briga por causa da cor, briga por causa do cabelo, cabelo curto, cabelo isso, tatuagem, piercing, guardar o sábado, não guardar o sábado, comer porco, não comer porco. Briga por causa disso. Não tem fila na igreja para ver quem limpa o banheiro, para ver quem vai cuidar das crianças chatas, correndo para lá e para cá. Mas tem fila para quem vai pegar o microfone e louvar e pregar. Por quê? Porque a gente não vive mais o evangelismo. A gente não vive mais a raiz do evangelho. Cuidar do órfão e da viúva e amar a Deus. Fugir da aparência do mal. Daniel, mas a música do mundo é do mal. São todas. Não, se não glorifica a Deus é do mal. Mas a Bíblia diz isso? Não diz. Então cuida da sua vida. Daniel, mas o piercing é do diabo. A Bíblia diz isso? Não, Deus mostrou para mim. Então cuida da sua vida entre você e Deus. Simples. Se o cristão visse dessa forma, metade das tretas que a gente tem não existiria mais. Das divergências de ministério não existia mais. Por quê? Porque são usos e costumes. Eu estava conversando isso com uns amigos aqui ontem. O pessoal do clube estava aqui, a gente se reuniu para conversar. E eu estava falando isso com eles ontem. Eu falei, olha, irmãos, eu acho que eu vou escandalizar muita gente, porque Deus tem me chamado para um ministério sem usos e costumes. Vamos ter moderação. Mulher não anda pelada, homem não anda pelado, sensual... E ponto. Bermuda, calça, short, não interessa. A vida é dele, o dinheiro é dele, ele compra o que ele quiser. É ele Deus. A Bíblia não me dá autoridade de mandar nisso. A Bíblia não me dá autoridade de querer botar usos e costumes nos outros. Isso é cultural, territorial, é coisa de homem. Por que eu vou condenar alguém ao inferno? Por que eu vou deixar de evangelizar alguém por causa de opinião política, roupa, usos e costumes? Por que eu não vou dar paz do Senhor para uma pessoa de outra igreja por causa dessa patifaria? Então, entende? Isso é uma pedra na missão do evangelismo. Essas visões humanas são uma pedra na missão do evangelismo. Então leia a Bíblia se você quiser evangelizar. E tenha experiências com Deus reais. Traga os dois com você. A sabedoria bíblica e o Espírito Santo, por meio da oração e do jejum. Traga esses dois com você. Para que você seja um evangelista nato. Para que você cumpra realmente o que Deus mandou e vá a todo mundo e pregue a toda criatura. Porque se você tem um chamado de ser fitness... Você vai glorificar a Deus na academia. Se você é um ciclista, você vai glorificar a Deus na competição de bicicleta. Se você é um pugilista do UFC, você vai glorificar a Deus na luta do UFC. Entende? Então é isso que é o evangelho. Para de enfeitar e querer demonizar coisas que não existem. Entenda isso. Se você está fazendo parte desse clube, é porque você quer ser discipulado pela palavra bíblica. Tá? Bíblica e social.
Por quê? Porque nós vivemos em sociedade. Deus mandou: ide a todo mundo, seja luz do mundo e sal da terra. Não é luz do céu e sal da glória, não. É luz do mundo mesmo e sal da terra. É aqui no mundo onde eu vou trabalhar, viver, ter filhos, rir, chorar, brincar, correr, dançar. É aqui no mundo que eu vou fazer isso. Entendeu? Então, se você quer cumprir o chamado do evangelismo e quer ganhar almas, não tenha barreiras, não tenha pedras no seu caminho. Usos e costumes, coisas de homens, não tenha isso. Vá a todos com o que você tem nas mãos. Tudo que você tenha pode ser uma ferramenta usada para glorificar a Deus. Qualquer coisa pode ser uma ferramenta usada para glorificar a Deus. Deus não é a favor de separação. Não é a favor de separação. Muito menos de doutrinação de pessoas que aparentam ser iguais. Deus não é um Deus de aparência. Em Atos 2 diz que todos tinham tudo em comum, dividiam os bens entre si. Não diz que eles vestiam as mesmas roupas e falavam igual. Varão, varô, glória. Não, glória a Deus se você fala varão, varoa, se você usa as roupas assembleanas. Eu sou de uma assembleia, glória a Deus. Mas não acha que isso te faz especial. Você não é nada, você é pó. Eu não sou nada, eu sou pó. Não é isso que vai me levar para o céu. O que me leva para o céu é a graça de Cristo. É o evangelho que alcançou o meu coração. É o Espírito Santo que me leva ao arrependimento. É Ele que me salva. Não é esforço meu, não é a minha roupa, ou minha oração, não é troca. E se você entender isso, você vai evangelizar com gosto. Você vai cumprir a missão da igreja com gosto. Eu não estou nem aí se a pessoa que eu estou falando com ela, se ela é homossexual, se ela é de esquerda, se ela é de direita, se ela tem tatuagem, se ela não tem. Eu não estou nem aí se ela fala palavrão, se ela não fala. Eu vou apresentar o evangelho para ela. E depois que o Espírito Santo tocar nela, aí é ela e Deus. O que ela não pode fazer é ferir aqui, ó, a Bíblia. Eu não mando nela, eu não sou dono dela. Aqui, ó, é a Bíblia que vai dizer o que ela pode e o que ela não pode. Por quê? Porque a missão da igreja é evangelizar o mundo todo. Jesus disse a toda criatura. Todas. Todas. Então grave isso no seu coração, do fundo da minha alma. Eu te falo isso do fundo da minha alma. Grave isso no seu coração nessa aula. Todos. Aonde você estiver. Ah, mas vai escandalizar. Não interessa. Você não veio pregar para crente. Jesus veio para quem? Foi para os doentes, não para os sãos. Ah, mas o que vão falar de mim? Não interessa, você está preocupado com o que vão falar de você. Para de ser mole, cara. Que atitude de marica. Ai, vão me julgar. Para com isso. Não julgaram Jesus, não. Quantas vezes pegaram pedra para jogar em Jesus? Por causa do que ele falava, da postura que ele tinha, as pessoas que ele veio converter, ele levava o evangelho aonde ninguém levava. Um santo de Israel jamais entraria na casa de um publicano igual era Zaqueu, jamais chamaria um cobrador de impostos igual Mateus, jamais tocaria num leproso, isso era impuro, jamais falaria com uma prostituta, com a mulher do poço que teve 7 maridos, 7 homens, impuro, um santo, jamais. O pastor que chega de helicóptero na igreja jamais vai na Cracolândia. Jamais vai falar com um transexual. Jamais. Mas a verdadeira igreja vai. Vai lá levar o evangelho a essa pessoa. Você, devemos ser a verdadeira igreja. Ou isso aqui é um livro de enfeite? Se for um livro de enfeite, para você rezar 3 Ave Maria e falar que está salvo, aí problema seu. Mas se você quer mesmo viver o que está escrito aqui e ser igual ao seu Deus que você diz que serve, que é Jesus, é isso que você deve ser. É assim que você deve fazer. A todos, sem acepção de pessoas. E veja bem, Jesus aceita a todos, mas não aceita tudo. Obviamente, a prostituta, depois de ser tocada por Deus, vai deixar de se prostituir. Entende? Obviamente, o tatuado, o que tem piercing, se Deus quiser tirar o piercing dele, vai tocar para ele tirar. Não sou eu que faço isso, é o Espírito Santo. Não é você, é o Espírito Santo. O seu trabalho é levar a mensagem, orar por essa pessoa com imposição de mãos, como diz a ordem em Atos e em Timóteo. Esse é o seu trabalho.
Aí se a pessoa vir pedir uma dica, se ela sentir e falar, olha, irmão X, ou pastor, pastora, você quer que eu faça tal coisa? O que você acha? Estou me sentindo mal com isso. Aí você vai ser sincero, vai falar, olha, meu irmão, a Bíblia não diz. Mas se tá te incomodando, talvez seja o Espírito Santo mandando você fazer X coisa. Mas não é doutrina, tá bom? É entre você e Deus. Pronto. Muita coisa vai estar resolvida. Não chame de doutrina o que não é doutrina. Ok? Vamos lá. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Lembrando, o documento vai estar aqui embaixo para você baixar, tá certo? Vai estar aqui embaixo, aqui na plataforma que você estiver assistindo essa aula. Vai estar aí embaixo o documento com PDF para você ler e reler essa aula quantas vezes você quiser. E o grupo de apoio do WhatsApp também, o link vai estar aqui. É só copiar e colar no seu navegador. Você vai cair no nosso grupo de apoio aí do Clube do Martelo, tá certo? Então vamos lá. Atos 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui nesse texto, a palavra testemunha na língua original em grego é martus, que significa mártir, alguém que morre por um propósito. Assim como Jesus morreu e Estevão foi o primeiro a morrer depois dele. Jesus disse com a boca dele, vocês serão meus mártires, vocês vão morrer em meu nome por toda a terra. Toda. Você é a igreja de Cristo? Morra por Cristo. Nossa, Daniel, mas isso é muito forte, eu não quero morrer. Às vezes você não vai morrer corporalmente. A Inquisição matou corporalmente. Teve a época do Coliseu, que jogavam os cristãos para ser comidos por leões. Sim, morreu corporalmente. Hoje você morre em sociedade. A sociedade te escorraça por ser quem você é. Você não vai ser bem-vindo em muitos lugares. Você vai ser difícil para você achar um relacionamento, um esposo, uma esposa. Porque dentro da igreja, quase todo mundo não é cristão de verdade. Muita gente está ali, muita gente, quase todos. Não vou generalizar, é óbvio, porque Jesus ainda não voltou, então a igreja dele ainda vive. Mas do sistema religioso, igreja evangélica brasileira, mais de 90% já era, está corrompido, destruído, está ali por qualquer motivo, menos por Cristo. Então, se você seguir a Cristo verdadeiramente, você vai ser solitário, sozinho, abandonado, vai se sentir mal. E aí? Tá a fim de morrer para si? Outra morte que você vai ter que ter por ser testemunha de Jesus Cristo, pelo evangelismo, além da social, a morte do orgulho. Se você tiver em nome de Cristo, vão cuspir em você, apedrejar você, caluniar você, e você deve perdoá-los, não deve ter orgulho. Você não deve ser o sabichão, não pode ser vingativo. E isso é natureza maligna nossa. Quem não quer dar um soco na cara daquele que faz mal pra gente? Quem não quer tacar fogo no carro daquela mulher que dá em cima do marido? Que mulher que não quer pegar ela no cabelo? Que homem que não quer meter a mão na cara do cara no trabalho promíscuo, que não respeita ele, que debocha da fé dele? Quem não quer? Todos nós queremos, irmão. Mas é aí onde a gente morre, somos mártires. Não existe mais orgulho em mim. Se eu me vingasse, seria pelo meu orgulho. Então não existe orgulho em mim. Eu matei. Eu já morri. Quando alguém fala algo contra mim, está falando contra um morto. O Daniel morreu. Eu vivo para Cristo. O velho homem morreu. Entende? É assim que você vai conseguir evangelizar. Porque se você tiver orgulho, você não vai evangelizar, irmão. Você não vai evangelizar. Vamos ler aqui sobre a morte de Estevão. Tem um rapaz no chat aí perguntando sobre Jesus nunca foi à igreja. Por que eu devo à igreja, né? Meu irmão, Jesus criou a igreja. A igreja é um corpo, um micro-organismo. A igreja não é um local. Hoje a gente se reúne em um local. Mas a igreja é o corpo. Pessoas reunidas em nome de Deus, partindo o pão, são a igreja do Senhor. Eu já fiz um estudo sobre isso. É só assinar o Clube do Martelo que tem lá.
Por que nós vamos à igreja? É a aula 2, se eu não estou enganado. Tá? Se você quiser assinar o Clube do Martelo, é só me pedir que eu coloco o link aí. Tá bom? A igreja é o corpo, onde a gente se reúne, parte o pão e celebra a ressurreição de Jesus e a passagem dele pela terra. A gente é a igreja, tá certo? Claro, né? Amando os mandamentos, guardando os mandamentos, vivendo a verdade do evangelho. Ok? Atos 7, 54, 60. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé, à direita de Deus, e disse: Veja o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos contra ele. Arrastando-no para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Morreu. Depois de Jesus, Estevão é o primeiro a ser morto por tentar evangelizar os religiosos judeus. Então não fique triste se tentarem te matar porque você falou a verdade. Não fique triste se pararem de falar com você porque você falou a verdade. Não fique triste se te boicotarem, te perseguirem, te odiarem por isso, porque esse é o seu chamado. Você está pronto para morrer pelo evangelho? Esse é o chamado principalmente do homem. Você está pronto para morrer pelo evangelho? Paz do Senhor, Ru Santos, seja bem-vinda, minha irmã. Isso faz parte do evangelismo e da sua obrigação como cristão. Todos querem o troféu gerando salvação. Todos querem ser o pastor Júnior Trovão, a Camila Barros. Todo mundo quer. Até eu queria, quem não quer? Agora, quem quer perder o emprego por ser fiel a Cristo aqui? Quem quer ir para um país muçulmano e ser colocado num paredão e fuzilado com bala de AK-47? Porque não negou Jesus. Quem quer? Levanta a mão aí. E veja bem, eu estou falando de dois extremos, uma ponta e outra ponta. Não estou descredibilizando o Júnior Trovão, Camila Barros, embora eu não seja uma pessoa que acompanha, não estou descredibilizando. Deus usa essas pessoas e eu não tenho dúvida disso. E a salvação delas é entre ela e Deus, não cabe a mim julgar. O que eu estou te convidando a refletir é: o que você acha que é evangelismo? O que você acha que é evangelismo? Porque a igreja perverteu o evangelismo. A gente não evangeliza como deveria ser. A igreja deveria ser um movimento que impacta a sociedade. Em Atos capítulo 2 diz que as pessoas se encantavam com os primeiros cristãos. As primeiras comunidades evangélicas encantavam as pessoas. Cantavam. E os religiosos faziam o quê? Corriam para matá-las. Então, a pessoa comum, o pobre, o doente, o leproso, a pessoa comum se encantava pelo jeito que os cristãos viviam. E os famosos religiosos, os grandes, os ricos, os influentes, perseguiam para matar. Foi assim que começou. Olha o que acontece aqui com Estevão. Estevão, enquanto estavam julgando ele, ele viu Jesus no céu, ao lado do Deus Pai, no trono. E quando ele foi falar isso para os judeus, eles taparam os ouvidos e começaram a gritar igual crianças. Já viu? Olha que absurdo. Por quê? Porque os religiosos sabiam que aquilo era real, só que eles não queriam acreditar, porque a palavra de Jesus envergonha eles. Você deve envergonhar o mundo. Enquanto todas as pessoas estão se prostituindo, trocando de marido, trocando de mulher, consumindo pornografia, você deve envergonhá-los, porque eles vão olhar para você e falar: caramba, essa pessoa não se mistura com nada disso, então eu tô errado, eu podia estar igual ela. Não são todos que estão corruptos. Eu sou corrupto, mas aquela pessoa ali não é. Caramba. Você deveria envergonhar o mundo e não fazer parte da vergonha deles. Isso é evangelismo.
Estevão envergonhava os judeus, por isso eles queriam matar e calar ele. Você deveria ser vergonha, deveria envergonhar a TV Globo, envergonhar os artistas que se dizem cristãos e que fazem más obras, que usam roupas sensuais e ficam sexualizando para várias pessoas. Você deveria envergonhá-los, por quê? Porque você é crente. Se alguém abrir o seu celular, não acha uma pornografia, não acha um palavrão. Porque você é temente a Deus, você ama os seus filhos, você cuida da sua família. É isso. Você não deveria ser Bolsonaro, Marçal. Esse não é o seu brasão de evangelismo, crente. O seu brasão de evangelismo é a palavra de Deus, é o comportamento de Jesus, é morrer por essa promessa. O seu brasão não é ser conservador, conservadora. Seu brasão é Jesus Cristo, o Deus que andou na terra e não se misturou. Você deveria ser a referência do mundo. Eu deveria ser a referência do mundo. E não ser associado ao Bolsonaro, ser associado a pastor pedófilo, ser associado a Silas Malafaia, a hipocrisia. Não é isso. Não é isso, meu irmão, não é. O evangelismo da primeira igreja era esse. Eles eram tão santos, eles eram tão incorruptíveis em essência, não na roupa, não na palavra que eles falavam, não, em essência. Eles eram tão incorruptíveis que o único jeito era matar eles. É isso. O único jeito era matar, porque nada fazia eles se corromper. Dinheiro nenhum no mundo corrompia eles. Ídolo nenhum corrompia eles. Porque eles estavam firmes em Cristo. Eles eram a igreja de Jesus. A reunião do Deus que pisou na terra. Nenhum outro Deus saiu do trono e veio à terra. Só Jesus fez isso. Os deuses pagãos, os deuses falsos, que nós sabemos que são demônios, nenhum deles fez isso. Nenhum se humilhou. C.S. Lewis diz no livro Cristianismo Puro e Simples que o ato de Deus ter se transformado em um ser humano, e habitado com nós, é o mesmo de nós se transformar numa lesma. Imagina, Deus que criou o universo, viu tudo, toda a criação, ir para a barriga de uma mulher, nascer bebê, ter que tomar mamadeira, limpar bumbum, depois crescer, passar pela puberdade, para se tornar um homem de 30 anos e depois morrer chicoteado pelo seu próprio povo, crucificado. Imagina o Criador passar por isso. É o mesmo que nós se transformar numa lesma, não conseguir falar, andar. C.S. Lewis diz isso aqui nesse livro Cristianismo Puro e Simples. Eu terminei de ler esses dias. E nós não queremos se despir do orgulho. Nós não pedimos perdão para alguém porque ele que está errado, ele que peça perdão. Que evangelismo é esse que a gente está fazendo? A gente não quer evangelizar o outro que votou no Lula. Votou no Lula que vai para o inferno. Que evangelismo é esse? É isso que está se tornando a igreja evangélica. E algumas pessoas me julgam de radical por ter fundado esse clube e defender com unhas e dentes uma nova reforma. Eu defendo com unhas e dentes que a gente volte às escrituras. Com unhas e dentes. A gente se perdeu, irmãos. Em meio a tanta placa de igreja evangélica, em meio a tanta mentira, tanto falso profeta, tanto ídolo, a gente se perdeu, irmãos. Aí eles me julgam também porque eu digo que mais de 90% da igreja evangélica brasileira não é de Jesus. Não é. Eles adoram a eles mesmos. Mas assim como Paulo diz, chegaram para Paulo e falaram, olha, tem outros caras ali falando de Jesus e eles não são discípulos. Paulo disse o quê? Não, deixe que eles falem. Mesmo eles falando erroneamente e com interesse em ganhar dinheiro, eles ainda estão pregando o nome de Jesus. Pessoas vão se converter. Só que eles não têm salvação. Entende? Então a solução não é fechar a Universal, fechar a Mundial, não. Tem pessoas que vão encontrar Deus ali e depois vão sair de lá. Porque eles ainda, mesmo falando o nome de Jesus para ganhar dinheiro, o nome de Jesus ainda tem poder. Mas veja bem, nós precisamos
separar jovens para uma geração diferente, irmão. Para impactar a terra. O lema do Clube do Martelo é treinando jovens para impactar o mundo. A igreja impacta o mundo. Não é o mundo que impacta a igreja. E outra, a gente impacta o mundo de uma forma boa, pela nossa santidade, pela nossa luz. Entende? Pela luz que tem em nós e de Cristo. É isso que é o impacto para o mundo. E não porque tem mais um pastor pedófilo, mais um pastor estrupador, mais... Não é por isso que a gente deveria impactar o mundo. Não, tá tudo errado. Por que a esquerda persegue a igreja? Porque a igreja é hipócrita. A igreja é hipócrita, é por isso. E quando eu digo igreja nesse sentido, é igreja CNPJ. Não igreja corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo não é um CNPJ. CNPJ é uma reunião de pessoas. Eu estou falando da igreja CNPJ. A igreja CNPJ é uma vergonha. Por isso que a esquerda persegue a igreja. Porque somos hipócritas. A gente prega uma coisa no culto de domingo e não vive ela dentro de casa. Eles estão certos em nos odiar. Em doutrinar as pessoas para serem gays, lésbicas. Eles estão certos. Por quê? Porque o povo que deveria estar salvando está destruindo. Então eles estão se apegando ao próprio pecado deles para se destruir. Cadê os verdadeiros? Onde estão os verdadeiros? Cadê os verdadeiros? Estão discutindo calvinismo versus arminianismo? Onde estão? É isso, esse é o nosso propósito aqui. É por isso que eu me dediquei e pulei de cabeça. Eu abandonei todos os meus outros projetos da minha vida para fazer isso aqui. Para escrever uma aula por semana e passar essa aula presencialmente. Quando eu não conseguir gravar presencialmente, passar online para você. Tá? Passar online para você. Foi por isso. Porque precisamos levantar uma geração de atitude, uma geração de verdade, uma geração cheia de Deus. Não só uma geração que fala em línguas e não pratica. Não uma geração que profetiza, pula no reteté e tem uma vida podre. E é hipócrita. E não sabe evangelizar alguém que não é cristão. Não. É uma geração de cristãos comuns. Pessoas normais, pessoas que amam Jesus e vivem as suas vidas para Deus. Mesmo não sendo trancadas dentro de 4 paredes da igreja. Elas vivem para Deus. Essa é a geração que deve ser levantada. Nós vamos à igreja não para buscar a Deus. Nós vamos à igreja para entregar naquela reunião o que a gente já trouxe de casa. É isso que nós deveríamos ser. Essa é a geração que deve se levantar. E é isso que eu pretendo falar enquanto Jesus me der voz e coragem. É isso que eu pretendo falar. Tá? Como evangelizar na prática? Tem um rapaz ali perguntando, né? Se Jesus não fundou a igreja. Jesus fundou a igreja, o corpo. Nós somos o corpo de Cristo, meu irmão. Jesus fundou a igreja, sim. O corpo de Cristo. Tá lá em 1 Coríntios, tá bom? Somos o corpo de Cristo. Jesus não fundou placa. A igreja de Jesus não tem nome, não tem placa. A igreja de Jesus é um corpo. Aonde o Espírito Santo visitar e levantar alguém para ministrar uma santa ceia e batizar pessoas, é a igreja, meu amigo. Aonde tiver alguém orando um pelos outros, tomando santa ceia, se reunindo para louvar e lendo as escrituras e pregando a verdade bíblica, é a igreja. Não interessa se é a Bola de Neve, se é a Assembleia de Deus, se é qualquer uma, não interessa. É a igreja. Essa é a igreja que Jesus fundou, a reunião. Nós dividimos e colocamos placas. Como evangelizar na prática? Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Primeiro passo que Jesus nos ensina para evangelizar. Façam discípulos. O que é um discípulo? O discípulo é alguém que aprende com você. Paulo diz, seja meu imitador, assim como eu também sou de Cristo. Então você deve ser o mais parecido possível com Jesus e ensinar aquela pessoa a ser o mais parecida possível com Jesus e com você. Por isso que eu tenho que viver o que eu prego. É por isso. Discípulo, discipulado, seguidor.
tá? Eu confesso que eu sou novo nesse lance de discipulado. Tem pouco tempo que isso me pegou, que Deus tem me cobrado para fazer isso. Mas, na minha opinião, essa é o coração do evangelismo, é a parte mais importante do evangelismo. Porque depois que você fala de Jesus e capta essa pessoa, e ela aceita Jesus Cristo, quer andar com você, dali para frente é comportamento, discipulado, explicação, tirar dúvida, conversar, passar tempo. Você tem que investir tempo naquela alma. Não é só levar ela na igreja no domingo para ela cantar louvor e ouvir pregação e esperar que Jesus faça um milagre. Não, você tem que passar tempo com ela, dedicar tempo a ela, entende? Discipular é o que Jesus fazia. Jesus ia na sua casa, imagina, Jesus ia de casa em casa. Imagina Jesus ir na sua casa, jantar com você e com a sua família, dormir na sua casa, acordar de manhã lá. Imagina o tanto de lição que Jesus não ensinava. Na hora de acordar, lavar o rosto, na hora de tomar um banho, na hora de pôr a mesa. O tanto de coisa que Jesus ensinava. Jesus discipulava assim. Os discípulos andavam com Jesus 24 horas. Eles viam Jesus saindo para ir no monte orar. Eles viam a forma como Jesus lidava com coisas simples da vida. Imagina Jesus topando com o dedão numa pedra. Jesus ficando doente no corpo. A Bíblia não relata isso, mas provavelmente Jesus pode ter tido febre. Jesus pode ter tido doenças normais do corpo. Então isso é o discipulado. Os 12 discípulos, e tinha em volta 60, né? Quando Jesus faz a grande comissão, tinha mais ou menos 60 ou 70 discípulos ali próximos andando com Jesus. Imagina, irmão, não tinha templo, não era uma igreja fechada, mas era 70 pessoas andando junto. 70 pessoas andando junto, cara. Isso era uma igreja, onde Jesus era o pastor, o bom pastor ali. Então o discipulado é isso. É a primeira coisa que Jesus fala, façam discípulos. E fazer discípulos tem que ser como Jesus fez. De casa em casa, convivendo com as pessoas. E olha, veja bem, no modelo evangélico que a gente tem hoje, com certeza não dá para você ir na casa de todo mundo. Não dá, tem personalidades diferentes, tem pessoas que não gostam, até em provérbio diz, né? Não vá na casa do seu irmão todos os dias, para que ele não fique enfadado de você, ok? No modelo evangélico hoje, a gente pode fazer as reuniões na igreja. Perfeito, perfeito. A gente pode fazer as reuniões lá. Maravilha. Mas o discipulado pessoal é obrigação. Eu tenho visto dessa forma. O discipulado pessoal é obrigação. Nós temos que andar com as pessoas para elas verem Cristo em nós e, consequentemente, elas começarem a andar com outras pessoas e mostrar Cristo para essas outras pessoas no comportamento. Isso é o que traz mais resultado. Muito mais do que uma pregação de domingo, onde todo mundo vai levantar a mão e aceitar Jesus. Muito mais do que pregar numa praça e alguns moradores de rua chorar. Muito mais é eu conseguir ressocializar esse morador de rua. É eu pegar a pessoa que aceitou Jesus lá na igreja e levantou a mão e eu me reunir com ela pelo menos 2 vezes na semana e tirar as dúvidas dela na Bíblia. E mostrar para ela o poder do Espírito Santo, o que ele fez comigo, de onde ele me tirou. E mostrar para ela como ela pode sentir a presença de Deus segundo o que a Bíblia faz. Isso é o discipulado. Ela vê na minha vida a atitude de Deus, a presença de Deus em mim e fala, caramba, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero ter o mesmo Deus desse cara. É isso. É isso. Esse é o primeiro. Tá? É o primeiro. Porque também no discipulado você vai ensinar a pessoa a viver para Cristo nas coisas específicas da vida. Você já reparou que quase todo crente, isso é principalmente de crente, quase todo crente não sabe viver fora da igreja? Ele não sabe ir no cinema ver um filme, tudo é do capeta. Ele não sabe criar o filho dele, porque ele não pode assistir o Homem-Aranha é do capeta, ele cria o filho dele igual um bicho. O filho dele não pode cortar o cabelo, a filha dele não pode cortar o cabelo com o cabelinho legal da moda na escola. A filha dele não participa da festa junina. Ele não sabe viver a vida, o crente não sabe viver a vida. Ele não sabe viver a vida. Ele tá com um problema no casamento, é oração, é jejum, não. Ele não vai num psicólogo de casal. Ele não faz uma terapia.
Ele não estuda as outras áreas da vida. E muitas vezes nem teologia, nem a própria teologia, que é a ciência de conhecer a Deus, ele estuda. O crente faz isso. Como o crente vai ser feliz? Você vai viver a vida mais chata do mundo, cara. A vida é insuportável viver assim. Jesus não pediu para você viver isso. Nem Jesus viveu isso. Jesus foi na festa. Jesus tinha amigos. Era amigo de Lázaro. A Bíblia não fala que Lázaro era um discípulo. A Bíblia fala que Lázaro era um amigo. Jesus fez um milagre de vinho numa festa. Ele ia nas festas, ia no casamento. Não é uma vida trancada do mundo. Quando a Bíblia diz, não ameis o mundo, não está falando que você não pode viver a vida. Está falando que você não deve ser apegado aqui, porque você é de outro plano. Sim, isso é um fato. Você é salvo. A sua vida, de fato, não é aqui. Aqui é uma espécie de preparação para a gente ir para a glória. Tá, mas isso ainda... isso não significa que a gente não vai viver aqui. Como eu já disse, somos luz do mundo, sal da terra. Como a gente vai salvar a alma se a gente não vive essa vida real aqui? A gente anseia pelo céu, estamos sempre olhando para Cristo, é óbvio, mas vivemos as coisas da terra. E o discipulado entra nisso. Eu preciso aprender a ter Jesus Cristo na academia. Eu preciso de alguém de referência para ter Jesus Cristo no trânsito, na moto, sendo motoboy. Eu preciso de alguém sendo referência de Jesus Cristo num casamento. Eu preciso de alguém sendo referência de Jesus Cristo com um filho homossexual, com uma filha homossexual. Eu preciso de referência de Jesus em toda a área. No futebol, no basquete, no filme, na TV, na internet. Numa fábrica, empresário, todos os tipos de ambientes precisam de pessoas parecidas com Jesus para discipular nesses ambientes. Mas se você não tiver com esse olhar, você nunca fazerá discípulos. Nunca irá fazer discípulos. Não sei se fazerá é certo, né? Você nunca irá fazer discípulos. Vai viver sempre engessado, uma vida chata, falando charamanaia dentro da igreja e vivendo engessado, com peso nas costas. Fazendo algo que Jesus não mandou você fazer. Se isolar do mundo não é ser cristão. Muito pelo contrário, o cristão se expõe ao mundo, mas não peca. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Todos vão para a pornografia, todos vão para o segundo casamento, todos vão para trair a mulher, todos vão para um monte de lixo. Você vai estar lá no meio e não vai se misturar. Você vai estar lá no meio com a plaquinha assim, ó. Existe um Deus no céu que me criou e ele me livrou disso, ele me salvou disso. Você vai estar lá. Isso é ser cristão. Não se esconder dentro de um casulo, dentro da igreja e chamar tudo de diabo. Tudo é o diabo, tudo é o diabo. Façam discípulos. No discipulado ainda, Jesus andava junto com eles, dormia nas casas deles, almoçava e jantava com eles. Eles passavam quase 24 horas juntos durante esses 3 anos de ministério de Jesus. Então nós podemos dizer que o discipulado é acompanhar a pessoa durante a vida dela em todos os momentos, em todos os aspectos da vida. Realmente conviver bastante juntos, ter comunhão. Ter comunhão. Evangelizar não é entregar um folhetinho para alguém e falar, Jesus te ama. Isso é só um primeiro contato. Evangelizar é explicar profundamente o evangelho para alguém. Criação, queda, redenção, salvação. Isso é o evangelho. Ok? Depois do discipulado, o que Jesus disse lá no versículo? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Mateus 28. Depois do discipulado, vem o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo para a remissão dos pecados, um símbolo que substitui a circuncisão. Pelo menos é a interpretação mais aceita entre os teólogos. Eu ainda não estudei profundamente isso, e por isso eu não vou deixar um posicionamento claro. Mas o batismo, ele é um símbolo de morte. Você está morrendo para o velho homem e nascendo para Deus. E por fim, a obediência. Porque ela fará Jesus estar conosco até o fim dos tempos. Porque, Jesus disse, ensinando-os, você faz os discípulos, batiza eles e ensina eles a obedecer tudo que Jesus ordenou. Não adianta você batizar uma pessoa, colocá-la dentro de uma igreja de terno e gravata e não ensinar para ela nada. Ela não tem salvação ainda. Pelo menos não pela forma de amor a Deus, que Jesus diz que aquele que ama guarda os mandamentos.
Ela pode estar em estado de inocência ainda e ser salva por isso, porque creu em Jesus e quem crer e for batizado será salvo. Mas com o tempo, se ela não buscar conhecimento, o pecado vai tomar conta dela de novo. E aí das duas, uma, ou ela vai sair da igreja, ou ela vai ficar lá dentro da igreja falsamente, vivendo uma vida de pecado e se fingindo de crente, de cristão. Então você precisa ensinar a obedecer. Então vamos lá. Como evangelizar da forma certa segundo Jesus? Quem disse isso aqui foi Jesus, não fui eu. Primeiro, discipula, anda com essa pessoa, mostra bom comportamento para ela, mostra como é uma vida com Deus. Depois, batiza quando ela já tiver entendido, e aí você ensina ela a obedecer. Tudo isso, para que ela esteja pronta para partir para discipular mais um, ou mais 10, mais 20, mais 30. É assim que a igreja sempre foi. Sempre foi. Tem 2000 anos que a igreja é assim. Eles brigam, o batismo é jogando água na cabeça, o batismo é mergulhando no rio. Eles brigam se batiza bebê, se não batiza bebê. Eles brigam se guarda o sábado, se não guarda o sábado. Mas o que Jesus mandou fazer foi isso. Ponto. O que Jesus mandou fazer foi isso. Se você briga por causa de quem guarda o sábado, briga por causa de que batiza bebê, briga por causa disso, mas não faz isso aqui que é o mínimo, se arrependa, meu irmão. Atos 3,19. Se arrepende e se converta. Se arrependa. É duro. É duro. E eu, em quase 2 anos de evangelho, eu não estava fazendo isso daqui. Eu fui despertado para fazer isso agora. E quanto mais eu vou te ensinando isso, mais isso renova dentro de mim. Eu estou aprendendo isso agora. Mas, como diz Jonathan Carlos, né? Dói, mas liberta. É isso, irmão, que precisa fazer. É o básico. Daniel, mas eu não tenho chamado pastoral. Tudo bem, você pode discipular pessoas no seu cotidiano normal. Daniel, não tenho chamado de evangelista. Ninguém tem chamado de evangelista, meu irmão. Ninguém tem chamado de evangelista. Não está na Bíblia lá chamado de evangelista. Não está. Todos somos evangelistas. Você tem que evangelizar todo o tempo. Discipular todo o tempo. É sua obrigação, minha obrigação. Não tenho amigos, discipula seu sobrinho, seu filho, sua esposa. Não tenho família, discipula um colega do trabalho. Mas não fica 24 horas dentro da igreja, fraco, capenga. Não, irmão, se encha de Deus e vá para fora cumprir a sua missão. Amém? Glória a Deus? Maravilha? Qual a melhor forma de falar de Jesus para alguém? Testemunho, comportamento e atitudes. Primeiro, você conta o seu testemunho, mostra na sua vida o que Deus fez, como Deus te resgatou. A pessoa vai ver no seu comportamento e nas suas atitudes que isto é real. Muito melhor do que ficar falando é mostrar, ok? A melhor forma de explicar que Jesus Cristo é o único Salvador e que as outras religiões não salvam é explicar a Bíblia e o Evangelho. Aí volta lá no começo que eu falei. Você precisa ter conhecimento bíblico. Conhecimento do Evangelho para você conseguir passar para as pessoas. Se prepare, leia a Bíblia, ore ao Senhor. Se conseguir cursar teologia, amém, mas não é obrigatório não, tá? O que é obrigatório para você ter vida com Deus é oração e leitura da palavra. Isso aí você tem que ter. Porque se você for sair para evangelizar sem isso, nem você tá perto de Deus, tá querendo aproximar os outros de Deus. Se você quer sair para evangelizar com a vida cheia de pecado, irmão, você vai cair lá naquele versículo de Mateus, que, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Senhor, eu curei em teu nome. Jesus vai falar, apartai-vos de mim, não te conheço. Você vai salvar almas e vai perder a sua. Então, presta atenção, tá? Presta atenção. Outra coisa que as pessoas não praticam, você precisa conhecer o que as pessoas pensam e no que elas creem. Estude outras religiões, estude as ciências do mundo, psicologia, leia livros, assista filmes, ouça músicas. Vê o que está pegando no mundo, meu amigo. Como que você vai evangelizar as pessoas se você parece um alienígena? Você não conhece nada. Não assistiu nem o Vingadores. Tá? Eu não estou dizendo que você tem que ir lá assistir, ser fã, mas tem um conhecimento básico de cultura geral para você se entrosar com o ser humano. Não seja um xarope, um abitolado. Tá ligado? Por fim aqui, sendo um ser humano, participando de atividades humanas. Esporte, dança, música, escola, política, notícias. Todas essas atividades podem ser usadas para a glória de Deus. Você precisa estar envolvido nisso para falar de Jesus. Jesus estava lá no templo.
Jesus estava lá no casamento. Jesus ia na casa de Lázaro. Jesus visitava as pessoas. Aleatoriamente ele ia na sua casa. Jesus andava pela rua, pelas vilas. Ele ia de cidade em cidade. Você precisa fazer atividade, você precisa se mexer, meu amigo. Isso pega eu não me mexo muito, sou uma pessoa bem solitária. Isso me pega bastante. Eu tô tentando praticar isso agora. Então, é isso. A melhor forma de mostrar que Jesus é o único Salvador. Explicando a Bíblia, conhecendo o que as pessoas pensam e fazendo parte do mundo. Você precisa fazer parte do mundo, irmão. Esquece esse negócio de, coisa do mundo. Não, mano. Tudo é criação de Deus, óbvio. O diabo influenciou e perverteu muitas coisas que Deus criou. Sim. Mas você pode conhecer essas coisas sem pecar. Você pode fazer parte de algumas coisas sem pecar. Você não vai cantar funk de palavrão, não vai cantar sertanejo de traição e nem ouvir, óbvio. Mas o pecado não é o ritmo sertanejo, não é o ritmo funk. O pecado é a letra que está ali, é o artista e tudo mais. Você pode evangelizar o funkeiro, você pode evangelizar o sertanejeiro. Você pode. Você não só pode, como deve. Você deve ser igreja nesses locais. E mostrar que Deus não é contra a música, Deus não é contra a roupa, Deus é contra pecado, o que fere a santidade dele. Ok? E se você ainda ouviu tudo isso, você ainda não está convencido que você é obrigado a fazer isso, você não tem escolha. Jesus mandou você fazer isso. Se você não está fazendo isso, você está pecando. Se arrependa, cara. Quando Deus me falou isso, o Espírito Santo me revelou isso e me levou a escrever esse estudo, eu me arrependi, eu pedi perdão, falei, meu Deus, é verdade, eu tô me isolando, eu tô virando um esquisito, que não fala com as pessoas. E olha que eu nem acho que tudo é do demônio, não sou esse tipo de pessoa, mas tipo, eu tava ficando um esquisito, eu só queria saber de igreja, e não evangelizava mais. Tiago 4,17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se Deus te deu o conhecimento da palavra, se Deus te deu a redenção por meio do evangelho, te deu essa graça, e você não está compartilhando ela, não está divulgando ela, está pecando, amigo. Mas não sei o que. Está pecando, amigo. Se arrependa. Nós não temos a opção de não evangelizar. Se não evangelizarmos, estamos pecando. Como que eu posso dizer que eu amo o meu próximo se eu não aviso ele que ele está caminhando para uma eternidade de sofrimento? E que só Jesus Cristo pode salvar. Eu não amo ele, eu já estou ferindo o segundo mandamento mais importante de Cristo. Já estou ferindo, não estou amando meu próximo. A maior atitude de amor que alguém pode ter é cuidar de outra pessoa e falar de Jesus para ela. Mateus 9:37. Estamos bastante em Mateus aqui no estudo, né? Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Poucos estão realmente dispostos a sair pelo mundo e viver o evangelho e discipular pessoas. Poucos estão dispostos a viver como Jesus viveu e falar dele para todos. Por isso o terreno de colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores para colher os frutos que são as almas. Poucos. Pouquíssimos. Todos querem o Papa. Todos querem o ouro. O troféu gerando salvação, a igreja com 1 milhão de membros, todos querem. Mas ninguém quer sair às ruas evangelizando aqueles que estão à margem da sociedade. Mendigos, viúvas, pobres, aqueles que não têm dízimo, não têm oferta, que moram em barraquinhos, em ruas de barro. Poucos. Quase ninguém quer ir. Primeira regra. Isso aqui é regra de bom senso, ok? Nós começamos na nossa casa. É bíblico. O homem que não governa bem o seu próprio lar não pode governar a igreja de Cristo. Primeiro você governa o seu lar. Começa na sua casa. Bota em ordem sua esposa, seus filhos. Bota em ordem. Depois, sua rua. Seja um vizinho correto. Pague as suas contas em dia. Não dê golpe em ninguém. Ajude os seus vizinhos com o que eles precisam. Depois, a igreja. Sirva a sua igreja local. Sirva a sua comunidade. Crianças, adolescentes, adultos, homossexuais, pessoas de esquerda, direita, outras religiões, todos devem ver Jesus em nós, todos. E ouvir isso da nossa boca também. Tudo isso é a seara. É regra. Antes de querer ir para o mundo, sua casa, sua rua, sua igreja, sua comunidade. Depois você vai para o mundo. Quantas oportunidades nós temos de falar de Jesus no nosso dia a dia?
nas nossas redes sociais, nos nossos compromissos da vida. Isso é algo que devemos refletir, porque grande é a seara e não nos falta oportunidade de falar de Cristo. O que nos falta é vontade. O que nos falta é vontade. E tirando algumas dúvidas para a gente encerrar aqui, tirando algumas dúvidas sobre evangelismo, em Salmos 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus não precisa que você vá evangelizar ninguém. Se você não for evangelizar um índio e ele nunca ouviu falar de Jesus, os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. O Espírito Santo pode visitar esse índio e salvar a alma dele pela criação. Esse índio um dia pode olhar para o sol, para a lua e falar: nossa, existe um Criador. Ele não precisa de você, mas é a forma que ele escolheu te usar. Ele escolheu te usar. Ele não precisa, mas escolheu te usar. Então não ache que, eu preciso, eu sou importante. Não, você não é importante, você é pó da terra. Jesus te ama por pura graça. Você não merece a salvação. Evangelize por gratidão e por obrigação por esse evangelho e esse ministério que salvou a sua alma. É por isso que você evangeliza. Mas se você não for, até o céu, até a pedra, Lucas 19:40. Jesus diz: se eles se calarem, as pedras clamarão. Isso aqui Jesus estava entrando em Jerusalém e os fariseus chegaram e falaram: ô Jesus, manda esse povo aí parar de gritar seu nome, aí adorar seu nome. Jesus falou: se eles se calarem, as pedras clamarão. Se eu e você parar de evangelizar, parar de adorar Jesus, até as pedras adoram. Mais uma prova de que não somos importantes e que devemos fazer isso por gratidão. Entender o nosso lugar, o nosso espaço. Não existe timidez para evangelizar. Eu sou tímido. Não existe timidez para evangelizar. Todo mundo consegue de alguma forma. Para de dar desculpa e virar homem. E evangelize online e desonline também. Offline, né? Online e offline. Aonde você puder evangelizar, evangelize. Tá certo? Eu espero que esse estudo tenha sido edificante para você. Eu espero que você, depois de assistir essa aula, você consiga se movimentar na seara do Senhor, discipular pessoas, assim como o Senhor me movimentou por meio desse estudo. Eu faço isso aqui de coração para que você seja movimentado também e que o Espírito Santo te guie a viver plenamente a vontade de Deus para a sua vida. Que você não viva falsamente, que você não viva um evangelho de mentira, uma maquiagem, onde você usa a Bíblia e a igreja como uma capa para dizer que você é melhor e superior. Não, que você viva o evangelho como ele realmente é, amando as almas. Você se salvou? Não, Jesus te salvou. Se Jesus te salvou, leve Jesus para outra pessoa, para que ele salve a outra pessoa também. Esse é o princípio do evangelismo. O PDF vai estar aqui embaixo para você baixar. Leia e releia, assista e reassista essa aula quantas vezes for necessário para que você tenha uma compreensão profunda desse conteúdo. E que Deus te abençoe grandemente. Vamos fazer uma oração aqui. Senhor, que essa pessoa que assistiu, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, Pai, que ela seja atingida por essa mensagem, que ela consiga evangelizar na casa dela, a família dela, na rua dela, a igreja dela, onde ela passar, que ela seja um testemunho e que tenha um comportamento, Pai, de santidade na tua presença e diante da sociedade. Que ela influencie o mundo corporativo, influencie o mundo político, influencie as crianças, papais, mamães, todos. Que o planeta inteiro seja impactado pela vida dessa pessoa, Pai. Abençoa ela e abre mais a mente dela e o coração dela para que ela entenda essa mensagem. Me abençoa também para que eu continue ministrando a tua mensagem. Abençoa também todos os membros do Clube do Martelo, que todos sejam edificados e renovados por meio da tua obra, Espírito Santo. Nós somos gratos por ti, Pai. Te peço perdão se falei algo que foi contra a tua vontade, se me excedi em algum momento. Perdoe-me, Jesus Cristo. Abençoe a nossa vida e que a gente possa praticar essa aula aqui, que não seja algo vã, algo à toa, que entra pelo ouvido e sai pelo outro, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toca-nos e nos livra de todo mal. Amém, amém e amém. Muito obrigado e que Deus te abençoe grandemente. Te vejo na próxima aula. Tamo junto. Valeu!